Você já se perguntou por que o jejum é tão valorizado na Bíblia? Em um mundo onde constantemente buscamos saúde e bem-estar, o jejum pode parecer uma prática desatualizada ou extrema. No entanto, o jejum é muito mais do que simplesmente abster-se de alimentos. É uma prática espiritual poderosa, com benefícios profundos. Vamos explorar 5 benefícios surpreendentes do jejum segundo a Bíblia. Desde fortalecer sua fé até promover clareza mental, o jejum tem sido uma prática essencial para aqueles que desejam uma conexão mais profunda com Deus. A Bíblia nos mostra que o jejum não é apenas sobre disciplina física, mas também sobre crescimento espiritual e renovação. 1. Fortalecimento espiritual. O jejum nos aproxima de Deus, permitindo um tempo de reflexão e oração mais intensos. É um momento de intimidade e busca espiritual, onde podemos ouvir a voz de Deus mais claramente. 2. Claridade mental e direção divina. Durante o jejum, muitos relatam uma clareza mental que ajuda a tomar decisões importantes. A Bíblia nos mostra que o jejum pode ser um meio de buscar direção e sabedoria divina. 3. Purificação do corpo e da alma. Assim como o jejum tem benefícios físicos, também purifica a alma, ajudando-nos a abandonar hábitos prejudiciais e a focar em uma vida mais pura e dedicada a Deus. 4. Fortalecimento da fé e dependência de Deus. Jejuar nos ensina a depender mais de Deus do que das coisas materiais. É um exercício de fé que fortalece nossa confiança em sua provisão e cuidado. 5. Libertação e transformação. Muitas histórias bíblicas mostram que o jejum precede grandes libertações e transformações. É um tempo de renovação, onde Deus pode operar milagres e mudanças significativas em nossas vidas. Vamos juntos explorar como o jejum, uma prática milenar, pode trazer benefícios extraordinários e transformadores para a sua vida espiritual. Não perca esta oportunidade de aprender e crescer espiritualmente através dos ensinamentos bíblicos sobre o jejum. Fortalecimento espiritual. O jejum nos aproxima de Deus, permitindo um tempo de reflexão e oração mais intensos. Na Bíblia vemos exemplos como o de Moisés, que jejuou 40 dias e 40 noites antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 34, 28. Este período de jejum foi essencial para Moisés se preparar espiritualmente para a missão que Deus lhe confiou. Quando jejuamos, criamos um espaço em nossas vidas para ouvir a voz de Deus e nos fortalecer espiritualmente. O jejum é uma prática que nos ajuda a focar em nossa espiritualidade, afastando as distrações do dia a dia. Ao jejuar, entramos em um estado de entrega total a Deus, abrindo nossos corações e mentes para sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que jejuaram em momentos cruciais, buscando orientação e força espiritual. Essa prática nos ensina a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias capacidades, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com Ele. 2. Claridade mental e direção divina. Durante o jejum, muitos relatam uma clareza mental que ajuda a tomar decisões importantes. No livro de Daniel, vemos como Daniel e seus companheiros jejuaram e buscaram a orientação de Deus, resultando em sabedoria e entendimentos superiores. Daniel 1, 8, 17. O jejum nos ajuda a afastar as distrações e a nos concentrar na vontade de Deus para nossas vidas, proporcionando uma direção clara e divina. O jejum não apenas limpa nosso corpo, mas também nossa mente. Ao nos abstermos de alimentos, eliminamos as distrações e nos concentramos em nossa espiritualidade. A Bíblia mostra que o jejum é um tempo de busca por clareza e sabedoria. Daniel e seus amigos, ao se absterem dos alimentos do rei, receberam de Deus conhecimento e discernimento. Assim, jejuar pode ser uma forma de buscar respostas e orientação em momentos de dúvida e incerteza. 3. Purificação do corpo e da alma. Assim como o jejum tem benefícios físicos, também purifica a alma. Isaías 58, 6, 7 fala sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Não é este o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O jejum nos ajuda a abandonar hábitos prejudiciais e a focar em uma vida mais pura e dedicada a Deus, promovendo uma transformação interna. O jejum é uma prática de purificação que abrange tanto o corpo quanto a alma. Ao jejuar, permitimos que nosso corpo descanse e se regenere, enquanto nossa alma se limpa das impurezas do pecado e da negatividade. Isaías nos lembra que o verdadeiro jejum vai além da abstinência física, envolvendo atos de justiça e bondade. Ao praticar o jejum, buscamos uma vida de maior santidade e compromisso com os valores divinos. 4. Fortalecimento da fé e dependência de Deus. Jejuar nos ensina a depender mais de Deus do que das coisas materiais. Jesus, em Mateus 4:1-4, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, enfrentando tentações e fortalecendo sua fé e dependência em Deus. O jejum é um exercício de fé que nos desafia a confiar na provisão e no cuidado de Deus, mesmo em momentos de privação. O jejum é uma oportunidade de demonstrar e fortalecer nossa fé em Deus. Quando abdicamos do alimento, um dos elementos mais básicos de nossa sobrevivência, colocamos nossa total confiança em Deus para nos sustentar. A história de Jesus no deserto é um poderoso exemplo de como o jejum pode fortalecer nossa resistência às tentações e aumentar nossa dependência de Deus. Ao jejuar, aprendemos a confiar plenamente em sua providência e nos tornamos mais conscientes de sua presença em nossas vidas. 5. Libertação e transformação. Muitas histórias bíblicas mostram que o jejum precede grandes libertações e transformações. No livro de Ester, vemos como Ester e o povo judeu jejuaram por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei, resultando na salvação de seu povo. Ester 4:16. O jejum é um tempo de renovação, onde Deus pode operar milagres e mudanças significativas em nossas vidas. O jejum é frequentemente um precursor de mudanças significativas e libertações poderosas. No livro de Ester, vemos como o jejum foi instrumental na salvação do povo judeu. Ao jejuar, abrimos nossas vidas para a intervenção divina e permitimos que Deus opere grandes milagres. O jejum é um tempo de entrega total, onde podemos experimentar profundas transformações espirituais e ver a mão de Deus agindo de maneiras extraordinárias. Ao explorarmos os 5 benefícios fundamentais do jejum na vida do crente, mergulhamos em uma jornada espiritual que vai além das palavras e dos conceitos. O jejum não é apenas uma prática, mas uma ferramenta divina que nos convida a uma comunhão mais profunda com o nosso Criador. Ao nos aproximarmos de Deus através do jejum, somos envolvidos por sua presença transformadora, que nos guia com clareza mental e nos fortalece na fé. É nesse espaço de busca e entrega que descobrimos não apenas uma disciplina espiritual, mas um caminho para a verdadeira liberdade e transformação interior. Que este convite para experimentar o jejum seja um despertar para uma vida de intimidade com Deus, onde encontramos não apenas respostas para nossas necessidades, mas um profundo sentido de propósito e direção em nossa jornada espiritual. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.